Fala pessoal, tudo tranquilo? Bem, antes de mais nada, eu gostaria aqui de fazer um breve agradecimento à Faculdade de Direito de Santo Agostinho por ter me feito esse convite para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da execução penal, que todos nós sabemos que é um ponto extremamente relevante, é um ponto extremamente atual. Aqui fazer um agradecimento bem rápido, mas que é obrigatório, que é um agradecimento que eu tenho que fazer, principalmente aos discentes, que eu sei que levaram esse congresso a sair do papel e que trabalharam bastante para que isso pudesse acontecer. Gostaria de agradecer principalmente aqui os acadêmicos, o Carlos, a Lorena, o Lázaro, o Felipe, e os meus mais sinceros agradecimentos, principalmente porque confiaram no meu trabalho. Pessoal, e esse ponto de trabalhar a questão do sistema prisional na atualidade, ele é ainda mais pertinente porque o Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede liminar, a DPF 347, veio assentando, veio reconhecendo que o nosso sistema prisional, pelo fato de ele ser tão precário, chega a ser tido por inconstitucional. E isso é o que nós conhecemos, que vamos trabalhar um pouquinho mais tarde, que é a questão do estado de coisas inconstitucional. Quando o pessoal chegou para conversar comigo sobre um possível tema a ser colocado aqui em questão, eu pensei de forma imediata em algo que é extremamente pertinente, que é a questão da execução penal garantista, tanto os seus desafios quanto as suas perspectivas. Já começando essa conversa com vocês, eu gostaria de deixar aqui de imediato uma frase que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa aqui hoje, que é uma frase utilizada pelo Nelson Mandela. Ele tem um livro muito interessante que chama Long Walk to Freedom, ou seja, um longo caminho para a liberdade. E ele fala o seguinte: não se conhece uma nação até que se tenha entrado nas suas prisões. Isso quer dizer que a forma pelo qual nós podemos conhecer e refletir sobre determinada nação deve ser analisada, deve ser vista sobre a forma, sobre o modo pela qual essa nação ela trata as pessoas que estão aprisionadas, ali os mais humildes. E aqui, essa frase é muito pertinente porque nos traz uma obrigatória reflexão de como é, ou de pelo menos como deveria ser a atuação do poder público frente às pessoas que estão aprisionadas, ou até mesmo aquelas sujeitas a uma medida de segurança. E esse tema, pessoal, da execução penal garantista, temos que trabalhar obrigatoriamente a questão da execução penal. A execução penal é aquela fase através do qual o Estado ele exerce efetivamente o poder punitivo. É onde ele cumpre, onde ele efetiva uma sentença criminal. A execução penal está prevista em âmbito federal pela Lei 7.210 de 1984. Lei esta que é aplicada tanto para o cumprimento de uma pena quanto para o cumprimento de uma medida de segurança. Só que a sua previsão normativa se distancia muito da sua aplicabilidade prática. Nós temos aqui um verdadeiro abismo existente entre a previsão e a prática. E isso nós podemos notar desde ali a partir do capítulo 2º da Lei das Execuções Penais, em que nós temos várias assistências que devem ser garantidas e aplicadas para as pessoas presas ou sujeitas à medida de segurança. Toda e qualquer pessoa presa ou sujeita à medida de segurança tem direito a uma assistência material, à saúde, religiosa, educacional, social e aí por diante. Só que essa previsão normativa, ela não está sendo efetivada, ou quando o é, ocorre apenas de forma mitigada, relativizada. E aí que entra em cena a questão do garantismo penal. Quando falamos em garantismo penal, nós estamos nos referindo a um sistema que foi idealizado por um jurista italiano chamado Luigi Ferraioli. E o Ferraioli ele fala o seguinte: um sistema penal garantista, sob o ponto de vista de um Estado constitucional de direito, é um sistema pautado em uma mínima racionalidade por parte do Estado. Isso quer dizer que o Estado, qualquer que seja a sua atitude, seja na fase de persecução, seja na fase de instrução processual e até mesmo na fase de execução, de cumprimento dessa pena, ele deve analisar, ele deve garantir, efetivar, positivar os direitos e garantias individuais, a dignidade da pessoa humana. Em outras palavras, o Estado não pode ser considerado de nenhuma forma um fim em si mesmo.
E isso é o que o Ferraioli chama de um modelo heteropoético, um modelo sempre pautado na preservação dos direitos e garantias individuais. Qualquer que seja o indivíduo aprisionado, qualquer que seja a infração penal por ele praticada, por mais gravosa, por mais torpe que ela seja, ele ainda é uma pessoa, é um ser humano e que, consequentemente, tem uma dignidade a ser respeitada. Pessoal, o professor Saulo de Carvalho ele tem uma definição tanto quanto bem interessante do sistema penal garantista, e ele fala o seguinte: um sistema penal garantista é aquele modelo centrado em um mínimo de civilidade e racionalidade da execução penal punitiva, do ius puniendi por parte do Estado, de forma que, a partir desse sistema penal garantista, nós iremos deslegitimar qualquer modelo de controle social maquineísta voltado para uma garantia de uma suposta defesa social em prol dos direitos e garantias individuais. Em outras palavras, todo e qualquer modelo garantista que é aqui defendido é aquele pautado na garantia dos direitos individuais, de uma dignidade da pessoa humana, principalmente quando estamos diante de um cumprimento, de uma efetivação de uma sentença penal condenatória. Essa que é a execução penal garantista. Só que o ponto previsto entre a lei das execuções penais e a sua efetivação, eles não estão em sintonia, há uma disparidade. Até por isso, particularmente, eu acredito que vários pontos, várias previsões da lei das execuções penais, ela é verdadeiramente uma letra morta. Tem previsão normativa, mas não tem aplicação social, efetiva. E aí que entra em cena a obrigatoriedade de refletirmos, de rediscutirmos o sistema prisional. Nós poderíamos aqui ficar muito tempo falando a situação precária que hoje um preso vive no estabelecimento prisional. Aqui a gente pode destacar bem rapidamente uma falta de vagas, de uma forma geral, falta de estrutura física, falta de um mínimo para uma remissão pela leitura, uma remissão pelo trabalho. Nós temos um considerável número de pessoas presas provisoriamente que sem nenhum problema poderiam estar cumprindo e respondendo esse processo em liberdade. Só que um dos pontos que mais me indigna é um ponto que recentemente eu tive acesso a determinada obra que vem trazendo relatos assustadores de como é que os presos, de uma forma geral, as presas, elas são tratadas no estabelecimento prisional. Só, o Estado ele é tão ineficiente, ele é tão ineficaz para garantir os direitos individuais dentro de uma execução penal, que muitas das presas, elas não têm nem mesmo absorvente. Se elas não têm absorvente, o que elas fazem? Pegam um miolo de pão para utilizar como se fosse absorvente. Pegam uma folha de jornal, uma folha de revista para ser utilizada como absorvente. Isso é inaceitável, isso é subhumano. Não podemos simplesmente abaixar a cabeça e aceitar toda essa situação. Não, muito pelo contrário, temos que buscar, temos que lutar e refletir sobre a necessidade da execução penal garantista. Quando eu falo com vocês de uma execução penal garantista, não se quer defender, em hipótese nenhuma, que o cumprimento de uma pena tenha de ser feito em um parque de diversões. Não é isso, muito pelo contrário. O cumprimento de uma pena não deve ser feito realmente em um local cômodo, em um local agradável para o apenado. Até porque, se assim defendêssemos, estaremos fugindo toda a lógica da aplicação de uma sanção penal. Porque nós sabemos que dentro de uma sanção penal, ela deve ter, dentro de suas finalidades, o caráter retributivo, retribuir o mal causado. E realmente isso não ocorreria se tivéssemos aqui defendendo o cumprimento de uma pena no parque de diversões. Isso não é execução penal garantista. A execução penal garantista é aquela execução que se busca defender sobre o crivo de um mínimo de racionalidade, um mínimo de garantia dos direitos individuais, de uma proteção à dignidade da pessoa humana. De uma forma geral, a partir do momento em que o Estado e a própria sociedade continuarem tendo essa visão omissa de que os apenados, de uma forma geral, eles não merecem tal tratamento e desprezam em razão disso,
considerarem continuando que os estabelecimentos prisionais são verdadeiros depósitos de lixo humano, a situação só tende a piorar. Isso não vai resolver nada. E mais, não podemos esquecer que cerca de 90 a 95% dos indivíduos que compõem o sistema prisional, eles são incluídos dentro daqueles excluídos sociais. 90 a 95% dos presos são quem? São os pobres, são os analfabetos, são os desempregados, que muitas das vezes eles são aqui, entre aspas, empurrados à criminalidade por não terem outra saída, por não terem outra solução. Um outro ponto que nós podemos inclusive sustentar que a aplicação teórica da lei das execuções penais não se coaduna com a sua aplicação prática, efetiva, é o fato de que mais de 80% dos indivíduos que cumprem a pena, eles tornam-se reincidentes. Ou seja, nós temos como uma das finalidades da pena o caráter ressocializador. Esse caráter ressocializador, que do meu ponto de vista é um caráter totalmente utópico, é um dogma, talvez possa ser o ideal, mas sempre inalcançável, ele não é cumprido. Pessoal, um outro ponto que merece muita atenção e que temos totalmente que reprovar é o fato de que dentro dos estabelecimentos prisionais, inclusive, cerca de 20 a 25% dos detentos, eles têm a transmissão do vírus HIV, eles são violentados, seja fisicamente, psicologicamente, principalmente sexualmente. Esse é, portanto, um sistema prisional totalmente ilógico, totalmente subhumano. Foi dentro desse ponto de vista que aqui a gente pode trazer, inclusive, alguns dados que são assustadores. Pessoal, nós temos alguns dados aqui que são do ano de 2014 e que eles retratam o seguinte: a população prisional dentro desse ano de 2014 era de exatamente 607.731 pessoas presas. Em outras palavras, a população prisional, pouco mais de 607 mil pessoas presas, aqui incluindo pessoas presas provisoriamente e também presos condenados definitivamente. Esse número é assustador? Ele é assustador. O Brasil é um dos países que mais prende, tá? Seja de forma cautelar, seja de forma definitiva. Mais de 607 mil pessoas presas. Agora, olha só. Pega esse dado, 607 mil pessoas, já é assustador. Ele fica mais caótico, ele fica mais assustador quando analisamos esses dados dentro do número de vagas existentes. 607 mil pessoas presas. Mas o número de vagas existentes, quando da pesquisa, era de 376.669 vagas. Isso quer dizer que nós contávamos, portanto, com um déficit, uma falta de mais de 231 vagas. Isso quer dizer que o nosso sistema prisional, ele é totalmente subhumano, ele é completamente inaceitável e que de forma imediata ele precisa ser reestruturado. Não pode continuar assim. Foi em virtude disso que determinado partido político ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 347. Ela foi subscrita por um grande professor e jurista, que é o Daniel Sarmento, e foi alocada a ela um anexo também de um parecer de um outro grande professor e jurista, que é o Juarez Tavares, alegando para o Supremo Tribunal Federal o seguinte: há uma violação massiva e generalizada dos indivíduos que encontram-se no estabelecimento prisional. E o Supremo acatou com essa ideia. O Supremo, de forma liminar, em setembro de 2015, veio arguindo justamente isso: o nosso sistema prisional, ele é inconstitucional. Isso é o que nós conhecemos por estado de coisas inconstitucional. O Supremo reconheceu que ele é tão violador, ele é tão transgressor da dignidade da pessoa humana, que ele é inconstitucional. Ele precisa urgentemente ser reestruturado. Essa expressão, pessoal, estado de coisas inconstitucional, ela foi utilizada primeiramente na Colômbia no ano de 1997, quando o tribunal colombiano, através da sentença de unificação, veio entendendo que o determinado sistema era inconstitucional.
Então percebam que o estado de coisas inconstitucional não é a Suprema Corte reconhecendo que determinada lei ou determinado ato normativo viola a Constituição. Não, é uma situação aqui no Brasil é o sistema precário prisional que nós vivenciamos. Só que, para que possamos reconhecer o estado de coisas inconstitucional, obrigatoriamente devem estar presentes 3 requisitos, 3 pressupostos. Primeiro pressuposto é o fato de haver uma violação generalizada e massiva dos direitos e garantias individuais de um número considerável, de um número indeterminado de pessoas. E isso existe no nosso sistema prisional. Um segundo pressuposto que nós temos para o reconhecimento obrigatório do estado de coisas inconstitucional é o fato de nós termos também uma omissão do poder público reiterada, constante, permanente, habitual para a proteção dos direitos individuais. Então, o primeiro pressuposto, violação massiva e generalizada dos direitos individuais. O segundo pressuposto, uma omissão por parte do poder público em garantir tais direitos. E o terceiro e último pressuposto é a necessária falha estrutural. Nós temos uma falha reconhecida no nosso sistema prisional que só pode ser reconhecida por um remédio estruturante. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não simplesmente reconhece que o Estado é inconstitucional, mas ele traz algumas posturas que podem modificar esse nosso sistema prisional. O que o Supremo Tribunal Federal fez? Além de reconhecer que o nosso sistema prisional viola a dignidade da pessoa humana, viola o princípio da humanidade, viola também a individualização da pena, ofende clara e expressamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é também conhecido pelo Pacto de São José da Costa Rica, viola a Convenção para Combate e Prevenção da Tortura. Aí o que o Supremo determina? O Supremo, pessoal, dentre uma das suas determinações, veio assentando o seguinte: reconheço o estado de coisas inconstitucional e determino que as unidades da federação regulamentem dentro do prazo de até 90 dias as audiências de custódia. Essas audiências de custódia, portanto, são as audiências que podem ser chamadas de audiências de custódia ou, nas palavras do ministro Luiz Fux, audiências de apresentação. Toda e qualquer pessoa presa tem direito a uma audiência sem demora com o juiz. Esse juiz vai analisar se há necessidade de conversão da prisão em flagrante preventiva, se ela foi legal, um possível relaxamento dessa prisão, se for respeitado todo e qualquer direito daquele indivíduo que foi preso, se ele não foi violentado, se ele não foi, de uma forma geral, transgredido em seus direitos fundamentais. Isso é o que nós conhecemos por estado de coisas inconstitucional. Repito, o nosso sistema prisional, ele é inconstitucional. Ele é tão transgressor dos direitos individuais que ele não pode continuar do jeito que está. A partir daí, alguns pontos nós podemos colocar como possíveis soluções. Logicamente, não são pontos que vão suprir essa situação degradante de forma imediata. Não são pontos que nós consigamos resolver de imediato. Podem ser solucionados a um médio e longo prazo, mas nós não podemos simplesmente baixar a cabeça e aceitarmos. Uma primeira possível solução que eu acho que pode trazer alguma solução para o nosso sistema prisional é a obrigação de nós descriminalizarmos várias e várias infrações penais. Nós sabemos que o nosso Código Penal, na sua parte especial, é da década de 40, a Lei das Contravenções Penais também é dessa década. Consequentemente, várias e várias infrações penais, elas já deviam ter sido descriminalizadas, não se sustentam mais. Muitas infrações penais, a questão do ato obsceno, escrito objeto obsceno, nós não podemos mais sustentar, a casa de prostituição. Então são alguns pontos que podem ser deixados de lado, tá? O legislador, pessoal, por questões de política criminal, ele deve fazer uma escolha de bens jurídicos a serem protegidos. Só que, da década de 40 para cá, em alguns pontos, o legislador acertou. Em outros, deixou um pouquinho a desejar. Temos algumas infrações penais que não podem mais subsistir, tá? A nossa sociedade é totalmente diversa daquela que nós tínhamos
no ano de 1940. Um segundo ponto que eu acho que pode trazer uma significativa mudança, tanto para a seara do direito penal, aqui da persecução, da instrução e até mesmo da execução da pena, é trazer uma noção do direito penal clássico do Hasselmann, onde ele traz uma postura de uma separação obrigatória entre o direito penal e o direito administrativo sancionador. O direito penal, ele deve, inclusive com base na teoria do bem jurídico, proteger e tutelar os bens jurídicos mais relevantes para a vida e sociedade. Esse bem jurídico só pode ser compreendido como aquele ente essencial ao desenvolvimento do homem. As demais infrações penais, elas não podem continuar sendo tuteladas pelo direito penal. Isso porque o direito penal, ele traz uma lesão gigantesca à liberdade de locomoção. É uma sanção que só pode e deve ser aplicada como última ratio. Então nós temos que trazer uma clara separação, direito penal para a proteção dos bens essenciais e um direito administrativo sancionador. Um terceiro ponto que eu acho extremamente relevante e que não podemos deixar de lado é uma necessária reestruturação física, inclusive de investimentos públicos, tanto no âmbito do Ministério Público, do âmbito do Poder Judiciário, também principalmente na aplicação da sanção penal. Toda e qualquer pessoa presa ou sujeita à medida de segurança tem um direito assistencial, tem direito ao médico, tem direito a uma assistência farmacológica, odontológica, mas essa previsão normativa, ela carece de aplicabilidade prática. Por fim, um último ponto que eu acho que é muito pertinente para que nós possamos fazer uma reestrutura desse estabelecimento prisional é a obrigatório acompanhamento por parte do poder público frente ao egresso. O egresso, de acordo com a lei das execuções penais, é aquele indivíduo que está cumprindo a pena, mas está no livramento condicional durante o período de prova. E também é considerado egresso aquele indivíduo que já cumpriu totalmente a pena, houve uma extinção da punibilidade e que durante o prazo de 1 ano a contar da extinção dessa pena, ele deve obrigatoriamente, por ser egresso, ser garantido no meio social, no meio do trabalho. Isso compete ao poder público. Nós sabemos que a sociedade, de uma forma geral, ela vai taxar esse criminoso de forma ad infinitum. Ou seja, qualquer pessoa que tenha cumprido uma pena, foi para a sociedade, normalmente a sociedade o rejeitará, ele vai ser taxado de criminoso. Pessoal, de uma forma geral, esses são alguns pontos que eu queria conversar com vocês, trazer um compacto do que é realmente uma execução penal, a necessidade de proteção de uma execução penal garantista e, por fim, algumas possíveis soluções. Para que nós possamos aqui terminar essa nossa conversa, eu só gostaria de, como eu iniciei o nosso bate-papo com uma frase, terminar também com outra frase. A frase que eu utilizo agora é de um dramaturgo, poeta, escritor britânico chamado Oscar Wilde. E o Oscar Wilde, ele fala o seguinte: não há, pessoal, não há em nenhuma prisão no mundo no qual o amor não possa forçar a entrada. E é disso que nós precisamos. Não basta nós entendermos que o sistema prisional está falido e não queremos modificar. Não podemos perder a crença de que pode ser mudado. E um primeiro ponto passa pela nossa própria racionalização. O sistema prisional, ele é inconstitucional? É, mas nós não podemos perder a fé e continuar lutando para que nós possamos garantir esses direitos individuais. De uma forma geral, é basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Eu espero, sinceramente, ter contribuído para essa discussão. No que precisar, eu estou à disposição. Obrigado pelo convite e pelo tempo aqui. De forma geral, muito obrigado. Um forte abraço a todos.